Uh. Yeah. Yeah. Salve tropinha, como vocês estão? Tá tudo de boa? Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal Lucrando Agora Tips com os melhores bilhetes para essa quinta-feira, dia 15/5/2025. Mas antes eu peço, se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois às 19 horas, 7 horas da noite, todos os dias, a gente tem encontro marcado com os melhores bilhetes para você tá lucrando. Então vamos lá, se você ainda não se inscreveu, clica nesse botão de inscreva-se e compartilha com seus amigos aí, aqueles amigos que gostam de bilhetes prontos, de fazer aquelas pulls. Compartilha aí e não esquece de deixar o like, pois assim o YouTube vai estar recomendando cada vez mais nosso canal para você, e ativa o sininho para quando tiver vídeo novo ele te recomendar e ele te notificar. Então fez esses passos aí, bora deixar. Pronto, tropinha, selecionei aqui para essa quinta-feira. Vocês não têm noção, mais de 15 jogos aqui. Temos Sul-Americano, Libertadores e muito mais, ok? Bora contar comigo aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 14 jogos aqui no total. Vamos fazer os bilhetes por horário, pois assim fica mais fácil de você ir acompanhando os bilhetes. Mas claro que você pode fazer da maneira que você quiser, ok? Só é uma dica aí do jeito que eu faço. Então vamos lá, começamos aqui às 12 horas pela Liga da Tunísia. Temos aqui o Esperance Tunis jogando contra o Monastir. É o confronto do primeiro contra o segundo colocado, ok? Se o Monastir ganhar, fica um ponto de diferença do Esperance Tunis. É confronto direto aqui. Então para esse confronto aqui, para ser sincero, cara, eu vou buscar um golzinho na partida. Dá pra gente buscar gol a favor do Esperance Tunis, também é favorável. Ele marcou nos últimos 5 confrontos contra esse time, principalmente em casa. Ele vem numa fase muito boa. Então caso a Betano ou Bet365 libere aí as odds, pelo menos um golzinho a favor do Esperance Tunis, eu vou buscar, ok? Às 2 horas da tarde, a gente tem aqui o Raio Vallecano enfrentando o Real Betis, confronto do 6º contra o 8º colocado. Só que há uma diferença enorme de 11 pontos do Real Betis aqui pro Raio Vallecano. Então o Raio Vallecano, cara, é tipo, apesar de estar na 8ª, só uma colocação perto do Real Betis, a diferença é absurda de pontos. Para esse jogo aqui, para ser sincero, eu vou buscar um golzinho só na partida. Tá interessante, dá pra gente buscar, apesar do over 1,5 ter batido nos últimos 5 confrontos aqui deles fora de casa, na casa do Raio Vallecano. Então dá pra gente buscar também aqui chorado, um over 1,5 também tem valor. Ou um gol antes dos 70, ou um gol antes dos 80 minutos, tá interessante também. Eu quero buscar aqui gols e cantos, ó. O último jogo foi 1-1, saiu 10 cantos no total. Teve um jogo que o Real Betis perdeu por 2-0, saiu 12 cantos. Tem uma média boa de escanteios. Cartões aqui, nem tanto. Apesar do último jogo ter saído 4 cartões, tem alguns confrontos que oscila. Então, se eu fosse buscar no máximo aqui, era over 1,5 cartões aqui na partida. Além do jogo do Real Betis e Raio Vallecano, temos o líder da Arábia Saudita, o Al Ittihad, enfrentando o lanterninha, o Al Raed, ok? Al Ittihad pagando 1,20, só que essa liga saudita adora trollar, principalmente que o Al Ittihad vem de apenas uma vitória nos últimos 5 jogos fora de casa. Vem de 3 empates, uma derrota para o Al Fateh e uma vitória em cima do Al Nassr. Então um confronto bem bizarro aqui. Se eu fosse buscar alguma coisa, é um golzinho do Al Ittihad, mas a odd tá baixa, eu vou ficar de fora aqui. Temos às 4h30 da tarde o Espanhol enfrentando o Barcelona, jogão aqui, jogo para pelo menos um golzinho. Eu quero buscar aqui talvez o over 1,5, tá interessante. Só que o Barcelona aqui teve 2 jogos under contra o Leganés e Atlético de Madrid. Se eu fosse buscar alguma coisinha aqui, um gol a favor do Barcelona tem valor. O over 1,5 tá pagando 1,14, tropa, ó, e bateu nos últimos 4 jogos. Será que vale a pena a gente buscar? Será que vale ou não? Então vai ficar aí na hora lá de fazer o bilhete. Se a odd estiver boa, a gente utiliza.
Então vamos lá fazer nosso primeiro bilhete. Se o jogo do Esperance e Tunis liberar, a gente utiliza ele e utiliza o jogo do Rayo Vallecano e do Al Ittihad. Aqui talvez para o Al Ittihad ganhar um dos tempos, é interessante também se a odd tiver pelo menos 1.15. Se não tiver 1.15, a gente não utiliza. Aí a gente vai para o jogo do Barcelona, beleza? Então bora lá fazer nosso bilhetinho utilizando o jogo do Esperance, Rayo, Al Ittihad e Barcelona. Vamos lá! Maravilha, tropinha, fiz aqui nosso bilhetinho. Eu tive que retirar o jogo do Al Ittihad e o jogo do Esperance Tunis. O jogo do Al Ittihad não tava bom, não tinha quase odd nenhuma interessante, nem para ver o e-mail, não valia a pena. E o jogo do Esperance Tunis não apareceu, ok? Então a Betano não liberou esse jogo. Então eu tive que utilizar os 3 jogos da La Liga, o jogo do Espanhol, do Atlético Bilbao e Getafe, e o jogo do Rayo Vallecano e Real Betis. O jogo do Atlético Bilbao e Getafe, houve um e-mail, para você ter noção, tá pagando 1.65. Para sair um gol na partida, tá pagando 1.18. Sabe por quê? Porque o Atlético Bilbao, nos últimos 5 jogos fora de casa, 3 deles foram 0-0. E o time do Getafe, aí, últimos jogos aí, perdeu por 1-0. Então, confronto de 2 times ruins, cara, se enfrentando aí. Então, é complicado você apostar em gols para essa partida. Se for buscar algo, pegue no ao vivo. Então, o que eu fiz para esse jogo? Eu achei alguns mercados que dá pra gente utilizar. Peguei aqui o jogo do Barcelona como jogo base pro nosso bilhete. Over 1,5 no jogo do Barcelona, jogo do Atlético Bilbao e Getafe para sair 5 cantos no jogo e handicap mais 2 para o Atlético Bilbao, e o jogo do Real Betis para sair um golzinho na partida e mais de 4,5 cantos. Temos aqui um bilhetinho pagando 1.50 fechado. Tá bom esse bilhete, eu gostei, tá bem favorável. Acredito que tem muito valor e dá pra gente chamar esse win, ok? Não esquece de falar o que vocês acharam desse bilhete. Claro que como o nosso jogo base é o jogo do Barcelona, é necessário que saia 12 golzinhos nesse jogo do Barcelona. Eu preferi utilizar o jogo do Barça porque é um dos melhores ataques do mundo e o time vem muito bem fora de casa. Então dá pra gente buscar esse over 1,5, hein? Então bora chamar. Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos. Ainda temos mais de 10 jogos pra estar utilizando. Vamos lá! Maravilha, já fizemos os bilhetes com jogos da tarde, agora a gente vai utilizar os jogos da noite, começando aqui pelos jogos das 7 horas. Temos aqui o Nacional do Uruguai enfrentando o Internacional. O Nacional que conseguiu o feito de ganhar no Bahia na Arena Fonte Nova e o Internacional que conseguiu o feito de perder para o Atlético Nacional na casa do Atlético Nacional. Jogão. Para esse jogo, os últimos 4 jogos aqui desde 2019 bateu o over 1,5. O Internacional vem muito mal fora de casa. Os últimos 4 jogos aí, ele não venceu. Na verdade, não venceu nos últimos 7 jogos. Então, o time não vence a 7 jogos fora de casa e vai pegar um time que vem de 3 vitórias seguidas em casa. Jogo para pelo menos um golzinho, acredito que tá bem favorável. Cantos também, se liberar cantos, talvez eu busque um possível 4,5 cantos, 5,5 cantos, dá pra gente buscar alguma coisinha aí, ou utilizar como jogo base, pegando um possível over 1,5, que também é interessante. O Nacional vem numa sequência boa jogando aqui, vem no total dos últimos 6 jogos, 5 vitórias e um empate, então o time vem muito bem, o time vem um absurdo. Então o último empate aqui foi 3-3 na casa do Internacional, e o Internacional vem de 3 derrotas seguidas para o Botafogo, Atlético Nacional e Corinthians. Então esse jogo tá mais que bonito para ver 1,5, esse jogo do Internacional, hein? Temos aqui o Bolívar enfrentando o Palmeiras. Palmeiras vai jogar em casa. Bolívar que ainda tem chance de classificação, vencendo o Palmeiras aí. Eu acho que vai ficar tudo para a última rodada, né? Ser louco. Ele vai a 6 pontos. Eu acho que ele vai a 6 pontos. Loucura. Então dá sim, eu acho que ainda dá pro... Deixa eu ver aqui no calendário aqui. Palmeiras vai pegar o Bolívar, depois vai pegar o Sport Cristal. Ainda tem chances o Bolívar de classificação. Só o Palmeiras que já tá com a classificação adiantada, cara, por conta que o terceiro colocado, que é o Sport Cristal, só pode chegar no máximo a 10 pontos. E o Palmeiras tem 12, então o Palmeiras já tá classificado e a última vaga, por enquanto, tá na mão do Cerro Porteño, que tem 7 pontos. Então, jogão. Esse jogo do Palmeiras
É complicado porque o Palmeiras já tá classificado, mas se eu fosse buscar alguma coisinha, dava pra gente arriscar um over 1,5, hein? Só que o Palmeiras nos últimos 5 jogos, vem de 4 jogos saindo apenas um golzinho. O único jogo que saiu 2 gols foi contra o Cerro Porteño. Contra o Bahia foi 1-0, contra o Ceará 1-0, contra o Palmeiras ou contra o São Paulo 1-0, contra o Vasco 1-0. Então, jogo difícil, dá pra gente buscar talvez cantos a favor do Palmeiras, é interessante também. O Palmeiras é muito bom em cantos, então possível 3,5 cantos é interessante. Caso eu não ache nada interessante para esse jogo, eu deixo quieto, ok? Além desse jogo do Palmeiras, a gente tem o Corinthians jogando fora de casa contra o Racing Montevideo. O Corinthians tem que ganhar para pelo menos tentar se classificar como o segundo melhor colocado, já que o Huracan tem 10 pontos e só precisa de mais uma vitória aí para garantir a classificação. O Huracan vai pegar o América de Cali. Então esse jogo aqui, se o Corinthians empatar, já era, cara. Já era. Ele tem que tentar pelo menos se classificar como o segundo melhor colocado. O último jogo foi 1-0 pro Corinthians jogando em casa e agora ele vai jogar fora de casa. Eu vou buscar alguma coisa aqui, talvez um golzinho na partida, acredito que tem valor, dá para sair. E cantos aqui, saiu 11 cantos no outro jogo. Em 2024 aqui teve um confronto, também saiu bastante escanteios. O outro também em 2024 saiu bastante escanteio. Então dá pra gente buscar um golzinho no jogo do Palmeiras, ou no jogo do Internacional e cantos. Jogo do Corinthians e Racing, gol e cantos. E o jogo do Palmeiras, eu tô querendo buscar ou gol do Palmeiras ou cantos a favor do Palmeiras, hein? Então bora lá fazer nosso bilhete utilizando esses 3 jogos. Vamos lá! Maravilha, Teopinha, fiz aqui nosso bilhetinho. Eu não utilizei o jogo do Palmeiras, deixei o jogo do Palmeiras de lado, ok? As odds não estava tão interessante pra gente, no caso pra mim. Você pode utilizar se você quiser. Eu utilizei o jogo do Corinthians, peguei pra sair um golzinho na partida. O jogo do Flamengo, coloquei pra sair 6,5 cantos. Acredito que vai ser um jogo repleto de cantos, espero que sim. O Flamengo vai atacar bastante, gerar cantos. Eu ia buscar um canto a favor da LDU. Só que teve jogos aí que ela oscilou um pouco fora de casa na Libertadores, então eu preferia aí buscar 6,5 cantos no jogo e o jogo do Internacional para sair um gol e 5,5 cantos, ok? Como jogo principal do nosso bilhete, temos aqui o jogo do Flamengo, que tem a maior linha para sair 6,5 cantos, tem que sair 7 cantos no jogo. O jogo do Internacional e Nacional, acredito que tenha valor sair um golzinho e 6 cantos também. Temos aqui um bilhetinho com a odd mínima, ODD 1.52, a odd baixa, ok? Porque eu utilizei opções mais simples e favoráveis, mas acredito que tem muito valor esse bilhete e dá sim pra gente chamar esse ganho, ok? Então bora lá fazer mais um bilhetinho. Tá difícil achar jogos com a odd razoável para estar fazendo bilhetes sem precisar pegar time para ganhar um dos tempos ou over 1,5, entendeu? Então esses jogos da Libertadores está complicando bastante. Tem jogos que é favorável para over 1,5, só que termina under. Então por isso que eu estou evitando um pouco aí buscar esses over 1,5 nessas partidas. Eu vou buscar um golzinho e acrescentar alguma coisinha aí, ok? Então bora lá fazer mais um bilhetinho. Maravilha, também temos aqui às 9h30 da noite o jogo do River Plate enfrentando o Independente Del Valle. O jogo de ida na casa do Independente foi 2-2, jogão, cheio de gols e escanteios também, ok? Jogo para pelo menos sair um golzinho agora na casa do River Plate, tá interessante. River Plate é favorito para vencer esse confronto. É um confronto do primeiro contra o segundo colocado, ok? Então quem perder aqui se complica um pouco, porque tem um confronto direto entre Barcelona e Universitário. Aí quem vencer vai a 7 pontos, aí vai ficar tudo para a última rodada. Caso o Independente Del Valle vença, se o River Plate ganhar, ele garante a classificação direta. Então, sem precisar se preocupar com a última rodada. Então, acredito que um joguinho para um golzinho tá bonito. Na casa do River Plate, eu tava querendo buscar ambos os times para receber um cartão. Lá em 2016, o último confronto aqui, para vocês terem noção, saiu mais de 4 cartões para cada, mas também saiu bastante escanteio. Então, dá pra gente buscar cartões, escanteios e gols para essa partida. Temos aqui o Atlético Mineiro jogando em casa contra o Caracas. Jogão. O jogo de ida foi 1-1. Caracas empatou com o Atlético, hein? Então jogo para gols, talvez cantos nem tanto.
Mas aqui eu acredito que o Atlético meta um golzinho em casa no Caracas, né? O OV 1,5 tá pagando 1,13. Eu tô pensando em utilizar esse jogo como jogo base para esse bilhete. Os últimos 3 jogos aqui bateu o OV 1,5 e o Atlético vem de 5 jogos seguidos batendo o OV 1,5 e o Caracas fora de casa vem de 5 jogos seguidos batendo o OV 1,5. Então dá pra gente utilizar como jogo base. A gente pode pegar o jogo do River Plate como jogo secundário, o jogo do Atlético como jogo base. E temos aqui, além desse jogo, o jogo do Independiente Medellín e Tolima, que vai enfrentar aqui o Independiente, que vai enfrentar o Tolima. Jogo para pelo menos um golzinho, acredito que dá para sair. Dá para sair, apesar de ser um jogo difícil. Independente aqui pela Liga Colombiana, lembrando que é pela Liga Colombiana, dá para buscar alguma coisinha. Eu tava querendo buscar aqui talvez cantos a favor do Independente, só que oscila, cara. Esse confronto tá feio, viu? Tá feio esse confronto. É o confronto do 5º contra o 8º colocado, o 6º na verdade, 5º contra o 7º na verdade. Dá pra gente buscar, deixa eu ver, handicap aqui a favor do Tolima. Handicap a favor do Tolima, tá interessante, hein? Um possível handicap mais 3. Um mais 3 não tá ruim não, hein? Então, rapaz, eu tô pensando em fazer nosso super bilhete, hein? Que tal a gente utilizar esses 5 jogos? Jogo do River Plate, Atlético Mineiro, Independente Tolima, Independente Medellín, Tolima e Ferroviária e Avaí. O que vocês acham, hein? Bora fazer aquele super bilhete que a gente sempre faz no final do vídeo? Bora lá. Temos aqui o Avaí, terceiro colocado, pegando o Ferroviário, que é o 11º colocado com 10 pontos. Jogo para pelo menos um golzinho, dá para sair? Dá, acredito que dá para sair pelo menos um golzinho nessa partida do Ferroviário e Avaí, hein? A média tá boa, dá para buscar um golzinho pelo menos, coisa boa. Então, golzinho nesse jogo. Temos aqui o jogo do San Siena e Deporte Iquique. Jogo também para um golzinho. O último jogo foi 2-2. Ambos os times vêm em suas competições, saindo bastante gols. Acredito que o San Siena meta um golzinho aqui no Iquique, mas eu vou buscar só um golzinho na partida. Então, vamos lá utilizar esses 5 jogos e fazer aquele super bilhete bonitinho que a gente anda fazendo aí. Vamos lá. Maravilha, fiz aqui nosso super bilhete, utilizei apenas os 4 jogos. Jogo do Tolima, descartei aí, ok? Temos aqui, olha, o jogo do River Plate, Independente Del Valle. Coloquei para sair um golzinho na partida e 4,5 cantos, para sair no mínimo 5 cantos e um golzinho no jogo, ok? E o jogo do Atlético Mineiro temos como jogo base, ó, você anota aí, ó, jogo base do bilhete, o over 1,5 para sair 12 golzinhos nessa partida, hein? E os jogos secundários, temos aqui o Clube San Siena para sair um gol no jogo, então independente de quem seja, Clube San Siena, Deportes e Iquique para sair um golzinho, tá bom? E o jogo do Ferroviário e Avaí para sair um golzinho, tá lindo também. Temos aqui nosso bilhetinho com ADD 1.60, bonitinho, maravilhoso. Acredito que tem alta probabilidade de win. Bora chamar esse win. Então, tropinha, esse foi o vídeo de hoje. Mas antes de finalizar o vídeo, quero falar com vocês. Se você é novo, se inscreva. Se você gosta do nosso bilhete, comenta aí. Lembrando que o comentário de vocês é muito importante, cara. Tanto dando opiniões, quanto falando quais bilhetes aí vocês gostaram. Dá opinião aí, qual time você utilizaria, qual time você mudaria no bilhete, qual bilhete está mais bonito na sua opinião. O comentário de vocês é muito importante para o nosso canal. Vocês não têm noção quanto é importante. Então deixa aí nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho para o YouTube te notificar todos os dias. Temos aí todos os dias encontro marcado às 19 horas, 7 horas da noite aí, com os melhores palpites para vocês. Então, se você se inscreveu, deixou o like, compartilhou com aquele amigo, muito obrigado. Então, bora deixar de enrolação e até o próximo vídeo, tropinha. Forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, família. Tamo junto, tropinha.